Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos entender quais são os 3 tipos de TDAH que a gente tem? Vamos conversar. Você sabia que o TDAH é dividido em 3 tipos de TDAH? Antigamente ele até mudava o nome, agora estão todos dentro do TDAH do tipo tal e tipo tal. Vou explicar os tipos para vocês. Então a gente vai ter o TDAH do tipo desatento, o TDAH do tipo hiperativo e o TDAH do tipo combinado, que é um pouco desatento e um pouco de hiperatividade também. Esses diferentes tipos de TDAH, eles estão denominados no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, que está na 5ª edição, e ele classifica exatamente o TDAH por tipo desatento, tipo hiperativo e tipo combinado. Todo diagnóstico de TDAH é feito a partir de observação clínica, e para ele acontecer, a criança precisa responder aos seguintes sintomas que eu vou falar para vocês. Eu vou ler para vocês baseado aqui no DSM-5 mesmo, para ficar uma coisa bem dentro da regra, tá? Então, no TDAH, ele lista 18 sintomas de TDAH, sendo 9 focados em desatenção e 9 em hiperatividade e impulsividade. Então, para realizar um diagnóstico do TDAH combinado, as seguintes condições devem ser atendidas. Crianças de até 16 anos devem apresentar 6 ou mais sintomas de cada tipo, ou seja, desatento e hiperativo impulsivo. Pessoas com 17 anos ou mais devem apresentar 5 ou mais sintomas de cada tipo, hiperativo ou desatento. Os sintomas devem estar presentes há pelo menos 6 meses. Vários sintomas de desatenção ou de hiperatividade precisam estar presentes antes dos 12 anos, mesmo que não diagnosticados. Os sintomas devem ser perceptíveis em mais de um ambiente, como escola e em casa, por exemplo. Os sintomas precisam afetar a capacidade da pessoa de realizar o seu potencial. Então, isso é uma regra para qualquer diagnóstico, gente. Para uma criança ter um diagnóstico de um transtorno, este transtorno precisa estar trazendo prejuízos para essa criança ou essa pessoa, independente da idade. Não é porque você se identifica com uma característica específica, por exemplo, eu sou muito esquecida, então eu devo ser TDAH. Não. Esse esquecimento, ele chega no nível que ele te traz prejuízos no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, na sua relação familiar. Caso não tenha, seja só uma coisa que você nota, mas que não te traga reais prejuízos, não é um diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico, realmente precisa trazer um comprometimento, precisa ter um prejuízo. Senão não faz sentido, né? Os sintomas não devem ser explicados por outro transtorno mental, como transtorno de humor ou de ansiedade. Vamos lá para os 9 itens do DSM sobre desatenção. O primeiro é: comete erros que parecem descuido, seja na escola ou em casa, devido à dificuldade de prestar atenção aos detalhes. O segundo: tem dificuldade em manter a atenção na leitura ou em atividades divertidas. O outro: não parece ouvir durante as conversas, parecendo distraído internamente pensando em outras coisas. Dificuldade em seguir instruções e terminar uma tarefa devido a desvios de atenção ou perda de foco. Evita tarefas que envolvam esforço mental por longos períodos, como trabalhos escolares. Perde itens com frequência, como livros, carteira, chave, óculos e celular. Se distrai facilmente com eventos externos. Esquece de fazer atividades cotidianas, como tarefas domésticas ou dar recados. Os sintomas de hiperatividade agora. Dificuldade em permanecer fisicamente quieto, move pés e mãos com frequência. Dificuldade em ficar sentado, se levanta e se movimenta, mesmo em situações em que sentar-se é esperado, como em sala de aula. Pratica atividades físicas em horários inadequados. Raramente participa de hobbies ou brincadeiras em silêncio. Tem muita energia e está sempre em movimento. Fala continuamente, o que pode resultar em problemas na escola. Essa era eu criança. Não, mas não era TDAH, era só porque eu falava muito mesmo. Responde as perguntas antes que elas tenham sido totalmente feitas e interrompe os outros enquanto eles estão falando. Dificuldade em esperar sua vez, seja em um jogo ou durante uma conversa. Se intromete nas atividades e conversas de outras pessoas. Lembrem que não é porque você ou seu filho ou alguém que você conhece faz uma dessas coisas que você tem TDAH, tá? É um combinado de coisas e precisa trazer prejuízo. Eu já falei uma vez, eu vou repetir para vocês não esquecerem isso. E aí vocês me perguntam, beleza, mas e aí o que eu faço se eu tô desconfiando que meu filho ou meu paciente tem TDAH? Primeiramente, existem alguns testes que uma neuropsicóloga especializada e que tem esses testes no seu consultório vai poder fazer.
Então existe teste específico para avaliar TDAH, mas eu acho muito legal incluir testes de funções executivas. E tem até alguns outros de memória, de atenção mesmo, de específicos de tipos de atenção que podem ser muito bacanas para profissional fazer, para você entender mais de como funciona o cérebro do seu filho, do seu paciente e tal. E se você é psicóloga e tá nesse vídeo e fala, mas eu não sei fazer testes, tá tudo bem. Eu, por exemplo, eu não faço testagens assim, essas testagens específicas. Eu optei por não ser essa psicóloga porque eu não me identificava quando eu comecei a estudar. Então, o que eu faço? O paciente chega para mim, eu tenho duas opções. Ou eu posso encaminhar ele para uma avaliação e falar, ó, vai para avaliação, depois você volta para intervenção. Ou eu vou fazer uma supervisão com uma profissional para poder fazer a avaliação desse paciente. Então, você pode fazer isso mesmo que você ainda não tenha experiência, tá? Só que tenha um profissional responsável ali e que já tem mais experiência prática nesse tema para poder te orientar. Porque às vezes você vai precisar comprar um teste que você não tem, ou alugar um teste, ou de repente comprar a folha do teste, né, nos sites lá de psicologia, porque vão ter alguns testes que são restritos a psicólogos, e aí você vai ter que ver qual que você quer investir, se realmente você precisa investir num teste. Porque existe uma questão nesse mundo de avaliação que os testes são caros. E se para cada criança que aparecer no teu consultório você for comprar um teste para avaliar ela, você não vai conseguir, no começo assim da sua vida de profissional, pagar esses testes com o valor das suas sessões, porque você está começando, né? Então, claro que no futuro sim se paga, com certeza, mesmo os testes mais caros, você vai ter investido neles, mas o dinheiro volta, né? Pense bem quando você tiver um caso, se não vale a pena você pedir para uma conhecida sua que já tem a avaliação, fazer a avaliação, e depois você foca na intervenção desse paciente, ou se você quer realmente começar a comprar avaliações e testes formais para você virar uma psicóloga de avaliação, tá? Porque dentro da psicologia a gente tem várias, como é que eu digo assim? Ramificações, digamos, né? Então, por exemplo, eu não sou uma psicóloga de avaliação. Eu já fiz muita avaliação de autismo, mas hoje em dia eu não quero mais. Eu deixo alguém avaliar e eu foco em trabalhar com o que essa criança tem de déficit. Tanto que eu não me importo tanto com o nome do diagnóstico do que a criança tem. É mais para os pais terem o conforto ou entenderem o que aquele paciente daquela criança tem, do que para mim. Porque para mim é assim, olá criança, quem é essa criança? O que ela gosta? O que ela não gosta? Quais são as dificuldades dela? Qual é o esperado para a idade? O que está abaixo do esperado? Bora trabalhar. É assim que eu vou olhar. Eu não vou olhar tipo, é autista, então vou fazer atividades para autistas. O que são atividades para autistas, Brasil? Não tem isso, entendeu? Tem atividade para dificuldade social, tem atividade para dificuldade de expressividade emocional, de atenção compartilhada, de contato visual, de interpretações de textos, imagens e figuras, né, que é uma comunicação social, assim, uma leitura social, digamos assim, né. Então, o meu olhar é muito mais em o que é deficitário e funcional e útil para aquela pessoa, aquela criança, e o que realmente eu preciso fazer para ajudá-la, do que olhar para ela e falar, é autista, então tem que fazer checklist do autismo. Então, no tratamento do TDAH também vai ser assim, você tem que olhar para a criança como um ser humaninho único e individual. Não é tipo, ele tem TDAH, então ele é desatento, então vou treinar atenção. Não necessariamente é isso. Por isso que a avaliação de funções executivas ela é muito legal. Porque às vezes realmente a criança pode ter uma desatenção muito complicada ali na parte de atenção mesmo, mas na parte de memória ela é muito boa. Então, como é que você faz para usar o que essa criança tem de melhor para ajudar ela no que ela tem de déficit? Esse é o grande olhar, o grande pulo do gato do bom terapeuta, né? Olhar para a criança, entender o que ela é boa e o que ela não é tão boa, e uma coisa ajudar a outra. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês nem todo TDAH precisa de medicamento, tá? Não é porque você teve o diagnóstico e o médico já te mandou tomar uma Ritalina ou seu filho que você precisa sair correndo fazer o uso de medicamento. Tenta sem o medicamento. Faz a terapia, faz 3, 5 meses, 6 meses de terapia, avalia o quanto de prejuízo o transtorno está trazendo, se realmente não dá, a criança não está evoluindo, está muito difícil, vai para o medicamento, não tem problema nenhum. Mas eu gosto que os pais tentem antes a terapia não medicamentosa e as mudanças de estrutura do dia a dia da família, da escola e o paciente em atendimento, do que já sair correndo para a medicação, tá? Até porque eu vou contar essa história de novo, eu já contei em um dos vídeos do canal, mas ela é muito ilustrativa disso que eu quero falar pra vocês. Chegou um aluno meu do Psicoplano que me contou a seguinte história. Tia Paulinha, aconteceu comigo uma história assim. Eu era uma criança que me movimentava bastante,
recebia bastante... os professores chamavam bastante a atenção dele em sala e tal. E aí a escola mandou a mãe levar ele num psicólogo. Ou num médico. Acho que era médico porque já ofereceu remédio, né? E aí levou no médico. Em menos de 2 minutos, o médico falou: ele é TDAH, está aqui a Ritalina. Mandou o menino pra medicação. Em menos de, 2 minutos, foi o que ele me relatou. A mãe, muito inteligente, olhou pro caso, olhou pro remédio, pensou... ai, vou medicar meu filho. Ele era uma criança pequena, né? Pelo que ele me falou, acho que ele devia ter uns 6 anos. Ai, não vou medicar meu filho. Ai, não vou, deixa. E aí eu só não lembro como que ele chegou pra ir nessa outra médica, mas acho que ela mesma foi numa outra médica, a mãe. Acho que foi isso, tá? Não lembro exatamente só onde que foi essa viradinha de chave. O fato é que foi pra outra médica fez exames e esse menino não tinha tipo 70% da audição. Então ele precisava do movimento porque ele realmente não estava conseguindo prestar atenção no ambiente porque ele não ouvia. E o cara falou que ele era TDAH e já deu remédio pro menino. Então, pra mim esse é o grande problema. Um excesso de diagnósticos sem uma pesquisa verdadeira por trás deles. E atualmente estima-se que de 5 a 8% da população mundial tem o diagnóstico de TDAH. Será que são todos TDAH mesmo? Fica aí a reflexão para vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!